Se você pensa em deuses gregos, a imagem que vem à mente geralmente é a de Zeus, o rei do Olimpo, ou talvez Atena, a deusa da sabedoria. Mas e o deus da guerra? Não estou falando do heroísmo estratégico, da disciplina militar. Estou falando da fúria cega, do derramamento de sangue, da selvageria do combate. Estou falando de Ares. Para muitos, ele é apenas o vilão impulsivo, o briguento do Olimpo. Mas será que é só isso? Será que a história do deus da guerra é tão unidimensional quanto parece? Ou existe uma complexidade escondida por trás de sua reputação sangrenta? Prepare-se para mergulhar na história do deus que ninguém parecia querer por perto, mas que, paradoxalmente, estava sempre presente na vida dos antigos gregos. O Ares não era exatamente o filho favorito de seus pais, Zeus e Hera. Na verdade, ele era abertamente desprezado por ambos. Zeus o chamava de o mais odioso de todos os deuses que habitam o Olimpo, uma figura de discórdia e violência que causava problemas por onde passava. Hera, sua mãe, também não demonstrava afeto, chegando a afirmar que ele havia sido gerado sem a participação de Zeus, talvez numa tentativa de diminuir sua importância ou justificar sua natureza turbulenta. Essa recepção hostil já nos dá uma pista sobre a percepção de Ares no panteão e entre os próprios gregos. Diferente de sua irmã Atena, que representava a guerra estratégica justa e gloriosa, Ares personificava o lado brutal, caótico e sanguinário do combate. Ele amava o clamor da batalha, o cheiro de sangue, o choque de armas e o sofrimento dos homens. Ele não se importava com o motivo da guerra, apenas com a guerra em si. Essa paixão pela destruição e pela violência gratuita o tornava uma figura marginal e temida, mesmo entre seus pares divinos. Enquanto outros deuses tinham templos grandiosos e cultos fervorosos em toda a Grécia, Ares era raramente cultuado de forma proeminente, com algumas exceções, como em Esparta, onde sua ferocidade era valorizada. Ares fazia parte da primeira geração de deuses olímpicos, filho direto dos soberanos do Olimpo. Além de Atena, ele tinha vários irmãos, incluindo Hefesto, o deus ferreiro, e Ilítia, a deusa do parto. No entanto, suas relações familiares eram, para dizer o mínimo, conturbadas. Seu caso mais famoso é com Afrodite, a deusa da beleza e do amor, que era casada com seu irmão Hefesto. Essa paixão ilícita gerou vários filhos, como Fobos, medo, Deimos, terror e harmonia. A história do flagrante de Hefesto, que os prendeu em uma rede invisível para expô-los aos outros deuses, mostra o quão Ares era visto como uma figura de escândalo e desordem. Mesmo com seus próprios filhos, Ares exibia sua natureza violenta. Dizem que Fobos e Deimos frequentemente o acompanhavam em batalha, espalhando o pânico e o horror. Seu propósito, então, dentro do panteão era claro. Ele era a personificação da brutalidade da guerra, um espelho sombrio das paixões mais baixas da humanidade. Ele não era um arquiteto de planos, mas um executor impiedoso, um catalisador para o caos. Sua presença servia como um lembrete constante de que a guerra, por mais necessária que fosse em alguns momentos, era intrinsecamente destrutiva. É fácil cair na armadilha de ver Ares apenas como um vilão ou um brutamontes sem inteligência, mas a mitologia grega é raramente tão simplista. Apesar de sua impulsividade e sua propensão à violência, Ares tinha um papel crucial, ainda que desagradável, no equilíbrio do cosmos e na narrativa humana. Ele participou de inúmeros conflitos, frequentemente se alinhando com a causa que parecia mais favorável ao derramamento de sangue. Na Guerra de Troia, por exemplo, ele tomou o lado dos troianos, combatendo fervorosamente contra os gregos. Chegou a ser ferido por Diomedes, um mortal, com a ajuda de Atena, e teve que se retirar humilhado para o Olimpo, mostrando que mesmo ele, o deus da guerra,
não era invencível e que sua força bruta não era páreo para a estratégia divina. Ares também estava presente em mitos mais antigos, como a luta dos deuses contra os gigantes, onde ele, apesar de seu temperamento, lutou ao lado dos olímpicos para proteger seu reino. Há também histórias em que Ares atua como protetor, embora sua motivação ainda esteja ligada à violência. Por exemplo, na história de Halirócio, que tentou estuprar sua filha Alcipe, Ares o mata em legítima defesa. Zeus, então, o julga no tribunal dos deuses, o Areópago, colina de Ares, em Atenas, um evento que deu nome a uma das mais antigas cortes de justiça. Esse episódio revela um lado de Ares como defensor da família, mas que mesmo assim se resolve com a violência. Sua complexidade reside no fato de que ele não é puramente mau. Ele é a encarnação de uma faceta inescapável da experiência humana. A guerra em sua forma mais crua. Ele não inspira a estratégia ou a tática, mas a coragem selvagem e a ferocidade necessária para sobreviver em um combate desesperador. Para os gregos, Ares representava a força bruta e o instinto de sobrevivência na guerra, uma força que, embora terrível, era por vezes essencial. A guerra era uma realidade constante na Grécia Antiga. Cidades-estado estavam sempre em conflito, e a vida de um homem grego, especialmente em cidades como Esparta, era frequentemente moldada pela disciplina militar. Os gregos não cultuavam Ares para pedir sabedoria ou prosperidade, mas sim para o que ele representava em sua forma mais funcional: força e ferocidade em batalha. Soldados, antes de um combate, podiam oferecer pequenas orações ou sacrifícios a Ares, não para que a guerra fosse justa, mas para que lhes desse a coragem para matar a resistência, para suportar o sofrimento e a fúria necessária para vencer. Em Esparta, em particular, Ares era mais respeitado. Eles tinham uma estátua do deus acorrentada, simbolizando que o espírito da guerra nunca deixaria sua cidade. No entanto, o culto a Ares era sempre permeado por um certo temor. Ele não era um deus amigável, mas uma força a ser apaziguada. Ninguém queria realmente convidar a guerra sem propósito para sua vida. Mas se ela chegasse, ter Ares ao seu lado, ou pelo menos não contra você, poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Ele era a representação da inevitabilidade da violência humana, um espelho das paixões destrutivas que residem em todos nós. Era um reflexo da própria natureza humana, que por mais que buscasse a paz e a sabedoria, representadas por Atena, era constantemente assombrada pela sombra da violência. Ares era um lembrete de que a guerra não é apenas estratégia e honra, é também caos, dor e morte. Sua complexidade reside em ser essa força necessária, mas indesejada. Ele não era bom nem mal no sentido humano, mas sim uma força da natureza, uma expressão divina de um aspecto fundamental da experiência humana. Ele nos lembra que a capacidade para a brutalidade está presente em todos e que, embora possamos buscar a civilização, o instinto de Ares, a fúria do combate, nunca está longe. O amante de Afrodite, o pai do medo e do terror, o guerreiro que foi ferido por mortais, é uma figura mais complexa do que aparenta. Ele é o espelho da parte de nós, que anseia pela briga, que reage com fúria e que, em momentos de desespero, pode encontrar uma força selvagem para lutar. Ele é a guerra em sua face mais honesta e aterrorizante. Se você achou essa jornada pela complexidade de Ares tão fascinante quanto eu, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os mitos e mistérios do mundo antigo. E para continuar desvendando outras histórias do Olimpo, que tal conferir este outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo? Até a próxima!